Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Diz o seguinte, a partir do verso 11: a parábola do filho pródigo é o nome que normalmente se dá a essa parábola. Só que eu já estudei tanto essa parábola que, na verdade, eu já disse aos irmãos que é uma parábola só, em 3 atos. Vamos ler aqui já esse último ato, que na verdade não é o filho pródigo, são os 2 filhos, né? Diz assim, verso 11: disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, a expressão é caindo em si, isso é correto, né? Embora na minha vida está tornando, mas certo é caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a velha roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos
e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, irmãos, como eu disse, tem muitos títulos que eu poderia dar a essa parábola. Mas essa história observe aqui que tem 3 personagens aqui, que é o pai e os 2 filhos. Naturalmente, né? O pai aqui na parábola representa Deus o Pai, né? Mas não nos impede de olhar para essa fazenda como uma família. E tem os 2 filhos. Esses 2 filhos aqui, eles representam o filho mais novo, representa os publicanos e os pecadores, que era assim, os pecadores que estavam fora da igreja. No caso hoje aqui no Brasil, vamos dizer, os pecadores que estão fora da igreja são os publicanos e pecadores na sociedade de Israel. São pecadores seculares, mundanos, né? Não estão na igreja, não são religiosos. E o filho mais velho representa os pecadores religiosos que estão dentro da igreja. Ou seja, os 2 filhos eram pecadores. Mas essa história, ela começou bem antes. Por isso eu vou pedir que os irmãos vamos retornar para o Antigo Testamento, profeta Malaquias, porque foi lá que essa história começou, né? Malaquias, capítulo 4. Rapaz, eu gosto do ventilador, mas ele fica só me atrapalhando aqui. Acho que vou ter que ficar no calor mesmo, porque ele só está virando a página aqui. Malaquias 4, capítulo 4, verso 5. Terminando o Velho Testamento. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última profecia do Antigo Testamento. Observe que essa profecia de Malaquias, ela fala de uma conversão mútua entre as gerações, né? O coração dos pais se converterá aos filhos, o coração dos filhos se converterá aos pais. É uma família com os pais com o coração convertido e os filhos com o coração convertido. Esse pai da parábola, vamos chamar assim, como se tornou famosa, né? A parábola do filho pródigo. Na verdade, o nome apropriado seria a parábola das coisas perdidas, né? Porque aqui fala de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e de 2 filhos perdidos. O pai dessa parábola, ele é um pai irrepreensível, ou seja, esse pai aqui da parábola, ele tem o coração dele convertido aos seus filhos. Que isso tanto pode significar um pai físico, biológico de uma família, como pode significar um pai espiritual, como pode significar, na verdade significa Deus, né? Deus não precisa converter o coração dele a nós, porque o coração de Deus já é convertido aos seus filhos. Então ele não precisa converter o coração dele, porque o coração dele já é convertido. E nós vemos nas atitudes desse pai, dessa parábola, como é que Deus é em relação aos seus filhos. Observe que são 2 filhos. Então nessa parábola Deus se apresenta como tendo uma paternidade sobre toda a humanidade. Vamos considerar assim, porque no caso de Israel eram os fariseus e os escribas e fariseus, era a elite religiosa de Israel. Os pecadores e publicanos eram até os párias, né? Alguns chamam os párias, a ralé, aquele ninguém estava nada por ele, né? Pecadores e publicanos. É a mesma coisa no Brasil, né? Eu colocaria assim: as pessoas religiosas do Brasil que vão para as igrejas estão na categoria do filho mais velho, enquanto que as pessoas que não são religiosas no Brasil, até mesmo os ateus, eles são colocados na categoria de pecadores não religiosos, seculares. Mas os 2 são pecadores, mesmo assim Deus os considera como filhos. Não vou aqui
são filhos de Deus, mas são filhos desviados, né? Num certo sentido, são todos filhos de Deus, só que eles estão desviados do Pai, esse é o problema. Então, esse pai, ele já tem o seu coração convertido. Não precisa de nenhum reparo, de nenhum conserto na atitude desse pai, porque esse pai é extremamente tolerante com os seus filhos. E porque ele representa Deus, mas é um modelo para todos nós, né? Então o pai é irrepreensível. Eu poderia chamar essa parábola da parábola do pai do coração convertido aos seus filhos. Só que os dois filhos não têm o coração convertido. E aí eu vou dizer o pecado de cada um dos filhos aqui, porque pode ser pecado qualquer um de nós, porque nós estamos dentro da igreja, portanto nós podemos ser o filho mais velho, porque o filho mais velho nunca saiu da fazenda, nunca foi embora de casa, ele está dentro ali, só que ele é pecador, só que ele está perdido. E o filho mais novo teve mais coragem, foi embora de casa, sabe que está perdido. Aí o pai até disse, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então a categoria é assim, ele estava morto e perdido. A situação dele até não era tão difícil, porque ele sabia que estava perdido. A situação mais grave era do filho mais velho, porque o filho mais velho, porque estava dentro de casa, nunca tinha ido embora da fazenda, ele achava que não estava perdido nem morto, mas estava tanto perdido como morto. O que pode acontecer com qualquer de nós aqui. Então, essa parábola, irmãos, eu não encontro na literatura mundial, olha que eu leio muito, nenhuma coisa semelhante a isso aqui, que está registrado por Lucas. É assim, o estilo literário de Jesus. Porque a primeira parábola que Jesus contou, que é a parábola da ovelha perdida, ela representa o filho mais novo, porque a ovelha perdida, ela foi embora do aprisco, ela foi embora do redil, ela foi embora. Enquanto que a segunda parábola, que é da moeda perdida, a moeda perdida nunca saiu de casa, ela foi perdida dentro de casa. É o filho mais velho, a ovelha perdida é o filho mais novo. Até tem tantas, vamos dizer assim, curiosidades nessa parábola, porque eu já entendo assim, o pastor, aquele homem que perdeu uma ovelha, ele tinha 100, perdeu uma que foi embora do aprisco, aquele homem que é um pastor, representa Jesus. Jesus diz, eu sou bom pastor, né? A moeda perdida dentro de casa representa o Espírito Santo, por isso que é representada por uma mulher. Porque a moeda está perdida dentro de casa, e a moeda está morta porque a moeda é um objeto inanimado, por isso que ela também está morta. Pode chamar que a moeda não vai responder, porque ela está perdida dentro de casa. Mas é uma mulher que é a dona da moeda, porque representa o Espírito Santo. Enquanto que na parábola dos dois filhos, o pai representa Deus o Pai. Então você vê que Deus o Pai, Deus o Espírito Santo e Deus o Filho estão envolvidos na salvação da humanidade. Cada qual fazendo um papel, né? Mas aí eu já mostrei para os irmãos, desses três personagens aqui, o pai é irrepreensível. O pai tem o seu coração convertido aos seus filhos, porque o pai representa Deus. O coração de Deus já está convertido ao nosso coração. Agora, eu vou mostrar qual é o pecado de cada um dos filhos aqui. Como a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos dá a resposta, só basta a gente saber encontrar, né? Eu já observei que o Evangelho de Lucas, ele tem não sei quantas ênfases. Só ele tem essas ênfases. Ele tem ênfase no conflito entre os publicanos e pecadores e os escribas e fariseus. Ele tem várias ênfases nesse sentido aí. Ele tem muita ênfase em arrependimento. Então, e é por isso que só Lucas, capítulo 1, citando a profecia de Malaquias, ele revela algo que Malaquias não revelou. E coloca na boca do anjo Gabriel, que o anjo Gabriel foi enviado para falar com Zacarias, sumo sacerdote Zacarias. Então, o Espírito Santo coloca na boca do anjo Gabriel
uma revelação da profecia de Malaquias, que Malaquias não revelou. O anjo Gabriel fala o seguinte para Zacarias, Lucas 1:17, falando a respeito do nascimento de João Batista. E aí, para os irmãos que não sabem, a profecia de Malaquias diz assim: olha, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Esse profeta Elias é João Batista. Essa profecia se cumpriu em João Batista. Então ninguém espere um Elias futuro, porque não virá, porque o Elias da profecia de Malaquias já se cumpriu em João Batista. Era João Batista. Ele irá adiante do seu Deus no espírito e no poder de Elias, o anjo diz. Vamos ver aqui, Lucas 1:17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter. Olha, agora veja, o anjo Gabriel vai citar literalmente a profecia de Malaquias, e ele vai revelar o sentido de uma parte da profecia só. Então ele diz aí, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pronto, irmãos, está aqui, o anjo revelou. Ele não diz qual é o pecado dos pais, mas ele diz qual é o pecado dos filhos. Ele diz: olha, o pecado dos filhos chama-se rebeldia. Os rebeldes, ele vai converter os rebeldes à prudência dos justos. Então ele diz assim: olha, está revelando, o pecado dos filhos é rebeldia. E aí, quando nós aplicamos isso na chave hermenêutica da interpretação da Bíblia, você coloca essa chave em cima do filho mais novo. Toda a atitude do filho mais novo é rebeldia. Por que o filho mais novo não quis ficar na fazenda do pai dele mais? Por que ele pediu a herança adiantada? Por rebeldia. O comentarista diz assim: há dois motivos porque o filho mais novo quis ir embora de casa. Um deles era os limites que o seu pai colocava na casa. Aonde tem ordem tem limite. Anarquia é onde não tem ordem. Aonde tem ordem tem limite. Então, o pai, que no caso aqui é a representação de Deus, né? Que ele é um modelo, ele coloca limites na sua família, coloca limites na sua casa. E esse limite incomodava o filho mais novo e suscitou rebeldia no coração dele, a ponto dele ele pedir herança adiantada. E aí o comentarista diz também que a outra coisa que levou o filho mais novo embora de casa foi a atração dos prazeres do mundo. O irmão dele diz assim: este teu filho que gastou os teus bens com as meretrizes, com as prostitutas, ele diz isso. Eu tendo a acreditar na palavra do irmão mais velho. O irmão mais velho conhecia o irmão mais novo, naturalmente eles conversavam. Então, o irmão mais velho sabia qual era o desejo, a aspiração do irmão mais novo. Ele disse: eram as prostitutas. Então ele pediu a herança dele adiantada para gastar com as prostitutas. Porque está no texto, o Espírito Santo se botou na boca do irmão mais velho que a atração do mundo que atraiu o filho mais novo eram as prostitutas. Será que mudou alguma coisa hoje? Acho que não. E aí, irmãos, eu tento acreditar que nós que estamos aqui dentro de casa, da igreja, nós não vamos nos comparar com o irmão mais novo, porque nós ainda estamos dentro de casa, que é a igreja que se trata aqui, né? A família de Deus. Mas eu lembro que quando eu era jovem crente, eu acho que eram mais moças da igreja. Não sei hoje se mudou, né? Mas eu lembro que eu tinha uma amiga, a mãe dela era como uma mãe para mim também, Salvador. E ela dizia assim: olha, eu fui criada na igreja e nunca experimentei os prazeres do mundo. Eu quero ir para o mundo, tá? E eu quero experimentar os prazeres do mundo. Eu quero sentir por mim mesmo os prazeres do mundo. Eu acho que a irmã Sumé, que é dessa geração mais ou menos também, já deve ter desse tempo, tinha essa aspiração. E alguns crentes jovens da igreja disseram: olha, eu quero ir lá no mundo
para ter uma experiência com o mundo e sentir os prazeres do mundo, depois eu volto para a igreja. Não sei se ainda tem essa aspiração entre os jovens, né? Talvez não, porque pode ser que o mundo tenha vindo para dentro da igreja. E aí o jovem da igreja que quer ter experiência com o mundo, não precisa mais ir para o mundo, porque pode ser que o mundo já esteja dentro da igreja. Não na nossa, né? Mas em outras igrejas. Agora, só que o diabo está enganando essas pessoas, como enganou o filho próprio, porque ele não diz que se você for para o mundo e experimentar os prazeres do mundo, talvez você não possa mais voltar. Muitos foram lá e não voltaram mais, porque não puderam mais voltar. Né? Então, se você nasceu na igreja, foi criado dentro dos caminhos de Deus, conhece o Evangelho desde a sua infância, nunca se contaminou com o mundo, agradeça a Deus por isso, porque senão você pode, se voltar, você pode vir marcado, estigmatizado. Estigma é a marca, manchado, contaminado. Então, irmãos, o filho mais novo, que não é um modelo para nós, porque nós identificamos mais com o irmão mais velho, filho mais velho, ele foi para o mundo. Só que é o seguinte, ele quebrou a cara, né? Tem duas palavrinhas aqui que o texto usa, que é assim, desperdiçou os seus bens. Todo mundo sabe o que é desperdiçou? Ele desperdiçou os seus bens. Sabe o que é desperdiçar? Você gastar de maneira irresponsável, né? Desperdiçar é jogar fora. Eu acho até assim, é comprar coisas supérfluas que você não tem necessidade. Você está desperdiçando os seus bens, desperdiçar coisas inúteis que você não precisa, não são essenciais, está desperdiçando. Agora, a outra palavrinha que é mais difícil usar em português chama assim, vivendo dissolutamente. Aqui na minha versão está, ele desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Aí a palavra dissoluto, ela tem sido assim,